Olá, estudantes. Sou o professor César Mangolin, da disciplina Teoria do Conhecimento. Nós teremos dois encontros aqui nessa reta final desse bloco, né? Vocês já estão aí na fase da avaliação presencial. Nós temos essa conversa hoje e na próxima semana. O, e a intenção, claro, né? Como vocês já estão aí no fim, é a gente tentar fazer um fechamento, né, e algumas reflexões de síntese aí do- da nossa disciplina. E, claro, né, havendo aí dúvidas, enfim, questionamentos, vocês podem ficar à vontade para fazer isso também. O, aqui, né, assistindo ao vídeo ou participando aqui diretamente, né, para quem puder, né, hoje ou semana que vem, mas também lá pelas mensagens que a gente pode conversar. Bom, eu queria chamar a atenção, acho que vocês conseguiram perceber, né, pelas videoaulas, pelo material didático, que o que a gente tenta fazer na disciplina é uma passagem, assim, por possibilidades diversas nessa área, né? Algumas delas excludentes, né, como vocês puderam perceber ao estudar algumas dessas correntes. Por que fazer isso, né? Quer dizer, a outra opção seria, né, a gente pegar um fio ali, né, da questão do conhecimento e tratar disso mais diretamente, né? E em lugar de uma história da filosofia no campo da teoria do conhecimento, nós teríamos um exercício, né, de filosofia, né, do conhecimento diretamente, que poderia ser parcial só. De qualquer maneira, sempre parece mais razoável, né, que a gente consiga ter uma dada compreensão de conjunto do campo que a gente está tratando, para depois a gente poder aprofundar cada um deles e depois, mais ainda, né, um passo adiante, contribuir teoricamente com algum deles. Sem saber minimamente, né, o que cada uma dessas áreas afirma, nós teríamos uma dificuldade bastante grande de assumir, né, uma posição dentro do debate sobre a questão do conhecimento e muito mais a de contribuir com isso depois, né? Aí vira um negócio meio que foge à racionalidade, né? As pessoas adeririam, né, a uma dada concepção sobre o conhecimento porque tiveram acesso somente a esta, né, e não às outras. E tenderão a combater as demais por desconhecimento, né, por estranhamento. Isso costuma acontecer largamente em alguns campos da vida, né? Se vocês pensarem com carinho, isso que eu estou dizendo parece bobo, mas tentem pensar na gravidade disso, na importância disso, né? Ah, vocês pensarem no campo da política e da prática política, mas também da filosofia política, né? Nós temos um bom exemplo disso também, né? As pessoas elas assumem uma determinada posição com um desconhecimento muito grande, né, do que é necessário se conhecer minimamente para tomar posições desse tipo, né? Então, sem conhecimento mínimo dos processos históricos, sem conhecimento mínimo das estruturas próprias, né, da sociedade em que vivemos, sem conhecimento mínimo do estado da arte nas relações internacionais e as tendências disso. Enfim, né, a gente tende a assumir, as pessoas tendem, né, a assumir uma dada posição de um jeito bastante parecido com o que faz as pessoas assumirem um time para torcer, né, um time de futebol. Né, por razões diversas, né? Porque um é porque tem algum parente próximo que torce para aquele time, outro é porque nasceu já envolvido, né,
uma casa que tudo se refere àquele time, ou porque teve contato na escola ou em algum outro lugar com pessoas e começou a fazer parte de um grupo, né? Essa ideia de pertencimento é bastante importante. Então a pessoa está ali meio perdida ali e tal, de repente ela se vê, ela se encontra com um grupo, né? E aquilo permite a ela ter uma vida social e dar sentido para o vivido de alguma forma. E o que amarra aquele grupo é a questão do time de futebol. E ela, mas enfim, né? Então por questões diversas ela acaba torcendo para esse time. Questões que não são racionais, né? Assim, ninguém para estudar, né, a trajetória dos times e tal, estatisticamente, etc., para saber, vou torcer para esse aqui porque tendencialmente ele pode ser melhor. Porque isso não resolve também, né? Estatística não vai resolver para ele, né, nesse caso. Ah, mas é algo feito afetivamente, né? E essas decisões tomadas afetivamente, elas podem gerar consequências às vezes muito boas e tal, mas muito danosas também. A gente vê isso nesse universo da política, né? As pessoas, na última década e meia, aí, 2 décadas, as pessoas uma década e meia, as pessoas elas não se preocupavam com isso, é bastante curioso, gente que nunca se preocupou com isso, e, portanto, nem conhecimento algum, né, de nada dessa área, e nem é por isso que entra nisso, é por outra razão, enfim, essa coisa de pertencimento, de dar sentido para o vivido, né, dentro né, nas relações que nós vivemos, né, uma vida tão, às vezes, tão sem sentido, né, essa coisa do gastar a maior parte do tempo acordado, no geral, fazendo algo que detesta para conseguir dinheiro para sobreviver, né, e sobreviver mal, ou viver das ilusões, né, que são vendidas aí com essa ideia do trabalho enquanto os outros dormem, né, essas coisas todas. Mas, enfim, as pessoas acabam, por razões também as mais diversas, né, mas por razões que não são racionais, aderindo a determinadas posições políticas, né? Então, nesse período que nós vivemos, se acentuou, as pessoas se veem meio que obrigadas, né, a assumir uma posição, né? Se alguma posição dentro do espectro político, né? E há possibilidades distintas aí. E aí fala, né, eu sou de esquerda, ou eu sou de direita, ou eu sou da extrema direita, ou da extrema esquerda. Não faz ideia do que isso significa, né? E passa a defender determinadas bandeiras porque o grupo defende, né? Igual o futebol, né? Passa a defender, né, determinadas coisas porque o grupo defende e isso é irracional, né? Assim, defende por quê? Porque eu preciso, né? A pessoa diz, eu preciso defender isso, senão eu não faço mais parte do grupo, né? E vê, não é que as pessoas estão raciocinando isso, né? Elas só estão vivendo isso, né? Então, assim, olha, eu tenho que ir, eu vou, né? Eles estão indo, eu vou junto, né? Tanto que vocês devem perceber que não existe nenhuma coerência, né, com princípios para boa parte, né, dos que se acabam tomando essas posições dessa maneira irracional. Eles mudam de posição assim sobre algum tema de maneira muito rápida e fácil, né, bastando apenas aquilo que aparece como inimigo ou opositor dizer que apoia aquilo. São loucuras, né, que a gente tem vivido, né? Ah, enfim, em todos os campos, se vocês pensarem com devido carinho, né, ah, o campo religioso passa por isso, enfim. Não, né, imaginem, né, o cristianismo é a religião predominante no Brasil, no continente americano. É porque o cristão mais, né, assim, e vê, isso não tem nada a ver com o campo da fé, tá? Isso a gente respeita, mas tentem pensar como isso às vezes também é irracional nesse sentido, né? O cristianismo é a religião predominante no continente americano. E por quê? Né? Então, o cristão ali mais convicto, né, e fervoroso, mas que se aproximou disso também, né, não racionalizando esses processos,
Quer dizer, porque é a religião verdadeira e tal. Não sei o quê. Tá, não por isso, né? E veja que eu não estou dizendo que é ou que não é a religião verdadeira. Eu não me aventuraria nisso de maneira alguma. Ah, quem acredita nisso, ótimo. Então, não faz, não é o nosso tema aqui. Mas a grande questão é, né, se a gente observar um tanto da história, é muito simples perceber que essa é a religião trazida para cá pelo invasor europeu, trazida e imposta, né, para os povos aqui, pelo invasor europeu, né? O processo de colonização não é só o da ocupação das terras e da exploração das terras e dos povos aqui, enfim, mas é também uma ocupação e uma transformação cultural, né? E as ideias dominantes, elas são trazidas por aqueles que exercem a dominância econômica e política também. E, portanto, nós conseguimos entender o porquê essa religião se difunde e as demais não, né? Porque algumas sofrem tantos preconceitos, são inclusive perseguidas, né? Durante boa parte da história, até o nosso tempo isso acontece, e outras aparecem ali como sendo algo inquestionável. Mas, de novo, assim, a maioria das pessoas, então, aderem ao cristianismo. Tá, aderem também, né? Assim, se pensarem, né, quem é mais desse campo pode conseguir constatar isso melhor. No geral, as pessoas não têm informação alguma. No geral, aliás, as pessoas nascem já e são levadas a isso e pronto, né? Mesmo aqueles que são os conversos, né, os que vão depois. ah, Dificilmente você vai encontrar alguém que fala assim, olha, eu fiz uma pesquisa aí sobre as religiões e tal, eu conheci, né, diversas religiões, estudei o que pensa, o que se propõe, quais são os seus valores fundamentais, etc., e optei por essa, né? Vai, né? E vai de novo por isso, né? Porque tem o grupo, tem o pertencimento, tem o sentido para a vida. Vejam, isso não é feio nem bonito, isso faz parte da nossa espécie, né? Nossa espécie age assim, e por isso nós fazemos essas coisas desse jeito. O que é importante, claro, é que nós que nos damos, né, a reflexão e aos estudos, né, que a gente consiga perceber isso, né, e tentar, na medida do possível, racionalizar, né, até onde também é possível esses movimentos, né? Compreender esses movimentos, né? Significa compreender a gente mesmo, né? Que nós estamos todos participando disso de alguma maneira. E é nesse sentido que eu pedi ali naquela atividade dissertativa, né? Na segunda atividade, que vocês fizessem uma reflexão sobre o mito da caverna, né? Ou a alegoria da caverna. Veja, aquilo que eu pedia para vocês ali, né, que refletissem sobre qual é o papel hoje, né, no nosso tempo, dos que saem da caverna, né? Isso me pareceu bastante interessante de pensar, né? O, qual é o papel, né, de quem consegue perceber as coisas para além das aparências ali que estão postas no fundo da caverna? O Platão solucionava isso como se fosse só o acesso ao conhecimento, né? E muita gente vai fazer essa associação e vai inclusive fazer uma defesa meio inocente, né, da escola, da educação formal, como sendo espaço para que isso se realize. É claro que o conhecimento é fundamental, né? O conhecimento é importantíssimo, né? Até para evitar conhecimento humano acumulado, né, no tempo nos ajudaria a evitar bastante muitas das armadilhas, né, nas quais caímos ao longo da vida. Mas a questão não é de conhecimento só, né? A questão é de compreensão do que faz, né, com que nossa espécie haja dessa e não de outra maneira. Não me parece que acúmulo de conhecimento só resolveria esses problemas. Me parece que
seria necessária uma operação, né, com esses conhecimentos de outro tipo para além mesmo do que a educação formal é capaz de fazer. Mas, enfim, é um bom tema. E eu pedi a vocês uma reflexão sobre essa compreensão do que é verdade, né? E vejam, no nosso tempo, por esses modismos filosóficos todos, aí falando do campo da filosofia e também no meio da ciência, de uma parte das ciências sociais em particular, se caiu em outro modismo aí, que é a ideia de um relativismo teórico absoluto, né? E um subjetivismo absoluto, que é a ideia de que a verdade é a verdade de cada um. Essa mesma irracionalidade, né, no melhor sentido do termo, no sentido preciso do termo, né, essa mesma irracionalidade, né, que caracteriza essas tomadas de decisão e de posição e tal, que eu dava exemplos agora, em campos mais diversos, é uma irracionalidade que vai aparecer também no plano teórico, na forma desse subjetivismo absoluto. E que aparece formulada teoricamente, né, por gente que vai gastar energia para isso, né, e ficar famoso por fazer esse tipo de coisa, e vai aparecer no senso comum com essa ideia de que a verdade é a verdade de cada um. Então, quer dizer, você cria a verdade, né? Ora, de novo, né, vai aparecer em todos esses campos, né, assim, né, a escolha do time de futebol, da posição política, da religião, enfim, de qualquer coisa do tipo de arte que te melhor faz bem e qualquer coisa assim, mas também nos estudos, etc. Parece que as pessoas se comportam como se estivessem andando num corredor de um supermercado, né? E ali, se você tem vários produtos, o mesmo produto, mas de marcas distintas, com isso ou aquilo de diferença, um sabor diferente, um formato diferente. Imagina um corredor de supermercado onde tem biscoito ali, bolacha, né? Então as pessoas se comportam assim, né? Como se elas estivessem andando ali, e como se a vida e o conhecimento mesmo fosse um corredor de bolacha do supermercado, né? E cada um vai ali, escolhe a que melhor lhe apetece, tá? E não é, né? E não pode ser. Não dá para a gente falar assim, a verdade é a verdade de cada um. Não pode, assim. A ciência nos impôs, né, e o conhecimento humano acumulado ao longo do tempo nos impôs a necessidade da objetividade, né? No mínimo de postular a objetividade, né, que é um princípio fundamental da ciência. Você pode considerar a verdade algo que é subjetivo, né? Como no caso, você experimentar algo, no caso da bolacha ali, do biscoito, né? Então, ó, eu gosto mais desse, e isso é verdade para mim, que eu acho isso aqui mais gostoso. Então, ótimo, né? Até aí tudo bem, né? E para o outro é outro. Quanto a isso, não tem problema. Agora, nós não podemos, ao analisar um sistema histórico, né? O capitalismo, o feudalismo, as formas de escravismo. Nós não podemos, ao analisar composições químicas, nós não podemos, em qualquer campo da física, dizer que aquilo ali não é o que nós conseguimos constatar objetivamente, porque eu não quero que seja, né? Aí a nossa vontade vale muito pouco nesse caso. E às vezes a realidade objetiva contraria os nossos desejos. É isso que faz essas tomadas de posição baseadas né, a partir da irracionalidade, né, que faz, no geral, com que as pessoas reajam agressivamente, né, a qualquer coisa que pareça ameaçar, né, aquela coisa que aparece estabelecida. Porque, sendo irracional, não há argumento forte, né, e de base que sustente, né, essa defesa. Aí a reação violenta ela é a única maneira de se manter na mesma posição, né? A acusação, né, ao outro. Assim. Então, você entra ali num debate sobre alguma coisa, a pessoa já puxa outra que não tem nada a ver, né? Como se aí a questão fosse, eu preciso derrotá-lo, né, até ele desistir de defender, que é para eu manter a minha posição aqui, mesmo não sabendo o que estou falando.
Esse relativismo teórico é um grande problema e ele é a maneira como, no plano teórico, né, nas formulações filosóficas, e em alguns campos da ciência, insisto, em alguns campos das ciências sociais, em particular, né, que a ciência social não tem laboratório, né, então as coisas se verificam, às vezes, depois de séculos, né, exige um tempo para que se pense isso. Então, ali é mais fácil entrar esse tipo de perspectiva. Essa disposição no campo do conhecimento é só um reflexo dessa tendência geral, né, que nós vivemos em todos os campos da vida social. Por isso que eu dei aqueles exemplos inicialmente, né? Então, da mesma maneira que isso ocorre em campos distintos, a gente podia avançar mais aí, né, nesses exemplos, mas eu dei três aí que eu sei que mexe mais com a nossa cabeça, né? Mexer com o futebol, com a política, com a religião é sempre né, algo interessante de se fazer, porque faz as pessoas pensarem e tal. Mas para tentar mostrar a vocês que essa mesma disposição aparece também nas formulações filosóficas. E insisto aqui, né, na minha perspectiva, essa tendência do relativismo teórico ela deve ser combatida racionalmente, porque ela é bastante danosa para o conhecimento humano. Bom, na semana que vem a gente persiste aqui, né? Eu vou insistir um pouco mais nesta coisa que nós podemos chamar de verdade. Tá bem? Um abraço para vocês e até a próxima.